Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos vendo pela internet também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E, bom, vamos começar pelos nossos recados, de hoje. Não tem muitos, mas o principal ainda estamos aceitando inscrições para os cursos de mediunidade que estão ocorrendo na casa. Nós temos os cursos de mediunidade, nós temos os cursos às quartas-feiras, Toda quarta-feira nós temos o primeiro ano totalmente online e o segundo ano que é híbrido, Uma semana presencial e uma semana online, ok? Além do que, nós temos também as quartas-feiras à tarde, o curso do primeiro ano que está acontecendo aqui na casa, É segundo, Desculpa. Quarta-feira à tarde, segundo ano. Que está acontecendo também, às 14 horas. Temos, na segunda-feira, um estudo sobre o Espiritismo, totalmente online, tá? Que é um estudo para quem, às vezes não tem tempo, às vezes mora longe, às vezes não consegue vir até a casa, então, e quer saber, aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, também é um curso bem bacana, tá? Bom, eu acho que esses são os recados por enquanto, E vamos então à nossa psicografia da noite. Ser imortal. Quantas vezes chega o vendaval para desfazer e renascer a ordem? Chega a tempestade para lavar as impurezas. Vêm os conflitos para estabelecer a paz. Depois da tempestade vem a bonança, diz o adágio. É como dizer que após cada noite escura nasce um dia de luz. O turbilhão de desastres humanos é o reboliço para posterior organização disciplinar. Quantas guerras não ergueram cidades promissoras? Não temam as adversidades. Elas vêm para impor limites, administrar fraquezas, fortificar virtudes. A poda é necessária para a árvore pegar força. O importante é não desanimar, não desistir. É tentar e perseverar na mudança do homem velho para o homem novo, a fim de vê-lo regenerado para novos tempos, para a nova era de transformação com base no espírito, suplantando a matéria que faz o ser agonizar e se perder. A época da razão já brilhou. Estamos na época do ser imortal, da espiritualidade e da regeneração. Depende de cada um cruzar a reta final na conquista de si mesmo, que vença as virtudes. Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 24 de fevereiro deste ano. Bom, hoje nós teremos a nossa palestra com o nosso irmão Alexandre, que já preparou ela muito bem. Então, vamos elevar nossos pensamentos para a nossa prece dessa noite. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, diante de Ti, diante desses nossos amigos, dos nossos mentores, do mentor desta tarefa. E queremos Te agradecer, Mestre, por tudo que nos tem oferecido, tudo que nos tem dado. Que as Tuas bênçãos possam envolver os nossos corações, para que possamos compreender ainda mais
sobre essa doutrina que tanto nos acalenta. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam estar conosco e envolvendo também o nosso irmão Alexandre, para podermos absorver todas essas palavras que serão ditas nessa noite. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse ano a gente está tendo algumas datas aí meio trocadas, né? Que nem esse fim de semana está tendo Carnaval, né? Semana passada foi a Páscoa, né? E esse ano também vai ter lá a Copa do Mundo, que geralmente é no meio do ano. Esse ano vai ser em dezembro, né? Mas e a gente fica com a mente meio, né? Também com a pandemia, a gente perde um pouco a noção do tempo, né? Mas a Páscoa foi semana passada, né? E na Páscoa, o que nós nos lembramos, né? Nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo. Ou pelo menos era para a gente lembrar disso, né? E a Páscoa, geralmente, né, nós temos aqueles filmes, nós temos, né, muitas religiões reencenam, né, a chamada Paixão de Cristo, né, que tem todas aquelas estações do sofrimento de Cristo até a sua crucificação e depois a sua ressurreição, né? Mas tem uma situação que ocorre antes do que a gente chama da Paixão de Cristo, que tem o nome de Última Ceia ou Santa Ceia, né? Dependendo aí de quem fala. E nessa Santa Ceia foi a situação em que Jesus reúne os seus discípulos, os seus apóstolos, e eles comem juntos pela última vez, né? E Jesus já havia mencionado que ele iria deixar os apóstolos, que ele iria embora, né? Que talvez aqueles um pouco mais perspicazes, né, já tivessem ali compreendido que ele seria morto, ou que ele iria morrer, né? Então a gente imagina que essa última ceia deve ter sido assim um tempo de muita emoção, né? Em que os sentimentos, né, deveriam estar muito aflorados no coração de todos aqueles ali que estavam com Jesus, comendo com ele, né? Nós, em geral, temos muito isso, né? As nossas situações mais íntimas que a gente passa com a nossa família, em que nós conversamos, que nós temos momentos que nós recordamos, às vezes, pela vida toda, são passados ali, né? Em volta da mesa, comendo, né? Reunido com as pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Então a gente imagina, né, que essa situação foi realmente, deve ter sido carregada de muita emoção, né? E Jesus, ele fala assim, está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Então, você vê que Jesus, ele dá um mandamento, né, para nós, que queremos ser seus discípulos, né? Que nós nos amemos uns aos outros. Que bom seria o mundo, né? Se a gente se amasse. A gente está no caminho. E você vê que ele não prescreve nenhum desses dogmas e rituais que todas as religiões prescrevem. Ele não fala pra gente, olha, vocês têm que ir em tal lugar tantas vezes por semana, você não tem que usar uma roupa de um jeito ou do outro, você não pode comer isso ou aquilo, tal dia você não pode fazer tal coisa, que toda religião tem, inclusive a espírita, né? Todos nós temos nossos dogmas, rituais, que nós fazemos em casa, que não são totalmente inúteis, porque eles servem para nós pensarmos em Deus, né? Mas não é o principal. Não é a principal coisa que nós devemos fazer, né? Porque se eu tiver preso só a parte ritualística, só a parte dogmática, eu vou estar exercendo uma religiosidade superficial, né? Como eu já disse até numa outra palestra, a religiosidade superficial é que permitiu que uma pessoa pudesse cometer um ato ou alguma atrocidade qualquer no dia a dia e depois ir na missa. As pessoas tinham escravos no Brasil, né? Torturavam as pessoas, matavam, causavam sofrimento e depois iam na missa no domingo. Tô quites com a minha religião, né? Isso é a gente ser superficial, né? Só que como que a gente pode definir o que seja amar? O que é o amor? Né? Então, essa palavra amor, assim como muitas outras palavras, elas são palavras difíceis da gente definir, né? Dor, por exemplo, tristeza. Vou pedir para uma mãe, por exemplo, que acabou de ter o filho morto. Olha, explica para mim o que a senhora está sentindo, em palavras. É impossível, né? Ela não vai conseguir passar para a gente o que ela está sentindo falando, né? Ou uma pessoa que está, por exemplo, naquele passo, né? Já conseguindo ter uma conexão real com Deus, com a espiritualidade superior, né? Olha, o que você sente? Explica para mim em palavras. É difícil, né? A pessoa não vai conseguir nos passar isso. Assim como muitas outras coisas, né? Tristeza também é algo que é difícil definir em palavras. Felicidade, né? Todos os sentimentos humanos, eles são difíceis da gente dizer, passar para alguém o que a gente está sentindo. Só a gente passando por aquilo para saber o que é aquilo, né? Mas teve algumas pessoas que nos legaram alguma coisa do que pode ser o amor, né? E um deles foi São Paulo. Tem um texto famoso dele que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? E em alguns textos eles falam amor, em outros eles falam caridade.
Mas ele, em resumo, ele fala assim, né? Que se ele falasse a língua dos homens, todas as línguas, dos homens e dos anjos, se ele tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, conhecesse tudo que existe, se ele tivesse fé a ponto de transportar montanhas, se ele pudesse, se ele entregasse tudo o que ele tivesse aos pobres, se ele entregasse o próprio corpo dele para ser queimado, mas se ele não tivesse amor, ele nada seria. Amor ou caridade. Aí ele vai mais um pouco. Ele fala assim: o amor ou caridade é paciente, é benigno, não é invejoso, não age temerário nem precipitadamente, não tem soberba, não tem ambição, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não pensa mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor ou caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então aí a gente tem, né, um pequeno descritivo do que seja o amor, né? Só que se a gente lê esse texto, a gente fica até emocionado, né? Toca no nosso coração. Né? Se a gente colocar uma música de fundo, uma pessoa com uma voz bonita aqui, né? A gente começa até a chorar, né? Se alguém começar a falar esse texto, né? Eu, infelizmente, não tenho esse dom, né? Mas se a gente colocar uma música bonita de fundo e ler essa carta, porque é um dos textos mais lindos que a gente tem, né, à nossa disposição. Só que, e é um texto assim, eterno, né? Porque ele foi escrito há milênios atrás. E ainda hoje, a gente lê e entende e sente aquilo que ele está querendo dizer, né? Por isso que a gente tem aí uma pista de que é um texto divino, né? Porque não importa quando e nem onde a gente ouve ele, a gente sabe, a gente consegue sentir no nosso coração o que ele está querendo dizer. Um brasileiro, um americano, um inglês, um africano, um chinês, um japonês, se a gente traduzir, é claro, né? E dizer e falar, ele vai soar tão bonito quanto o que a gente está ouvindo agora, em qualquer tempo. Porque ele fala de algo que está ali no centro da nossa vida, né? Grande parte das moléstias, dos sofrimentos mentais, espirituais que nós temos, é porque nós estamos buscando o amor e estamos com dificuldades para encontrar, é porque nós sentimos falta de amor, né? É porque o amor ele está de alguma maneira ainda ausente e daí a gente tenta preencher esse vazio com alguma coisa, né? As pessoas que trabalham com doença mental, né? Que trabalham nessa área de psicologia, psiquiatria, lá no finalzinho, no fundo ali, né, a origem de todo aquele sofrimento é a falta de amor, ou a busca de um amor que a gente ainda não está encontrando, né? Um sofrimento quando criança, alguma coisa que a gente sentiu dos nossos pais, né? Alguma coisa que a gente fez e se arrepende, mas no fundo é sempre algo ali relacionado a esse amor, né? Só que é difícil da gente aplicar, né?
essa carta de São Paulo na nossa vida, porque ela é muito ali poética, né? Ela é algo ali que está num nível que a gente é complicado para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? E daí o Kardec ele tenta perguntar, ele pergunta para a espiritualidade superior sobre isso. Daí ele fala, no caso aqui, da caridade, que é sinônimo de amor, né? Então ele pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todas as pessoas, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então você vê que os espíritos eles respondem de uma maneira mais direta, né? Do que o São Paulo aqui. São Paulo é poético, né? Então ele fala 3 coisas. Benevolência para com todos, ou seja, ser bom, ter atos bons, boas palavras, boas atitudes para com todas as pessoas. Tanto as pessoas, aí Kardec depois tem um textinho que ele explica, né? Todas as pessoas que estão em posições superiores ou inferiores às nossas. Quando a gente fala esse negócio de superior ou inferior, geralmente a gente vem na nossa cabeça a questão financeira, né? Superior a mim em dinheiro ou mais pobre, né? Mais rico, mais pobre. Mas não é só nisso, né? Nós temos superioridades físicas, né? Também. Então, tem pessoas que têm, né? Problemas físicos que nós temos que respeitar, temos que auxiliar, temos que ajudar da melhor maneira possível. E tem pessoas que têm superioridade física a nós, né? Tem mais saúde, né? Então a gente também não pode ter inveja, né, daquela pessoa, né? Temos pessoas que vieram aqui, reencarnaram em corpos extremamente bonitos, né, ao olhar, né? Então, se nós somos uma dessas pessoas, nós não podemos ter soberba, achando que a beleza é um passaporte para que eu possa humilhar as pessoas, por exemplo. Nós temos também capacidades mentais diferentes, né, intelectuais. Então, não é porque eu tenho uma capacidade intelectual que me permitiu ter um conhecimento um pouco melhor das coisas que eu vou me desfazer ou humilhar as outras pessoas também, né? Tem um texto aqui no Evangelho que chama Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, se eu tenho o conhecimento, a minha obrigação é espalhar esse conhecimento e utilizar ele de maneira a beneficiar a todos. Essa é a minha obrigação. Então, a gente vê que são ações, né, que os espíritos recomendam. Né? São coisas que a gente pode fazer. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias. Nós julgamos as pessoas o tempo todo. Eu estou na rua ali, vejo uma pessoa do outro lado da rua fazer alguma coisa, já desaprovo, né?
não conheço a pessoa, não sei nada sobre o que está acontecendo ali, eu já julgo. É engraçado, eu não sei se tem um cronômetro que consegue medir o tempo que a gente vê uma situação e já julga, é certo ou errado. Parece que é uma coisa imediata, né? Às vezes só da gente olhar para alguém a gente já faz o julgamento da pessoa, né? A gente já sabe se a pessoa é boa, é ruim, é isso, é aquilo. É uma característica nossa dos seres humanos, julgar os outros. Né? A gente se sente no direito. Né? E o Evangelho ele recomenda exatamente o contrário. A gente ser severo com a gente e ser brando para com os outros. Porque a gente nunca sabe o que nós mesmos faríamos na situação daquela pessoa. Às vezes nós vemos aí um criminoso, alguém que cometeu algum ato, mas se eu tivesse nascido no mesmo lugar que ele, na mesma família, passado pelas mesmas situações, pelas mesmas necessidades, sofrido as mesmas coisas, será que eu faria igual ou pior que aquela pessoa? A gente às vezes julga alguém lá, né, na nossa política, olha, a pessoa roubou não sei quanto. Será que se eu também estivesse naquela posição e pudesse roubar ali tantos milhões, será que eu não roubaria? Então, a gente sempre tem que tentar se colocar na situação da pessoa. Né? Indulgência para com as imperfeições alheias. Cristo tem uma frase no Sermão da Montanha, né, que ele fala: como é que você fala do argueiro no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu, né? É uma frase que fala assim, ó, como é que você fala do defeito do outro se você mesmo não sabe os seus próprios defeitos? Né? Então, essa é a segunda ação. E a terceira é a perdão das ofensas. Que ela está num grau de dificuldade, né? Benevolência para com todos. Então eu posso fazer o bem, né? Só que não julgar os outros é mais difícil. Né? Eu participo aqui na casa, distribuo cestas básicas, vou na sopa, né, que tem o nosso irmão Celso aí que distribui e tal. Mas eu fico julgando o vizinho, o presidente, quem me fechou, etc. Tal. É mais difícil, né? Aí eu já consigo não julgar. Só que daí vem o perdão das ofensas. Então, a pessoa vem, pisa no meu pé, me prejudica, faz alguma coisa e eu perdoo. Extremamente difícil. Né? Nós conseguimos pagar uma promessa, né? De vez em quando, agora parou, né? Mas eu lembro quando eu era criança, tinha sempre aquela reportagem, tal pessoa foi de joelho de tal cidade até não tal cidade ali para pagar uma graça que recebeu, né? Sempre tem até um filme que chama O Pagador de Promessas, né? Que ele leva uma cruz de uma cidade a outra, não sei, centenas de quilômetros ali para pagar uma promessa. Só que se nos pedirem para nós perdoarmos alguém que nos fez uma grande ofensa, é muito mais difícil. Né? Que advém daquela questão que a gente falou lá no começo, né? Da falta de amor, da falta de compreensão, daquelas relações interpessoais complicadas que nós temos. Né? Quantas pessoas participam, têm ações beneméritas, ações de caridade super louváveis, e às vezes tem alguém que ela não fala, tem alguém que ela não quer saber, um parente que ela evita ter convivência. Né?
Se nós pegarmos para a memória, todos nós temos essa situação. Todos não, né? Porque aí eu estou sendo pretensioso de falar aqui pessoas que eu não conheço. Mas eu certamente tenho. Estou dando a palestra aqui, tem várias pessoas que eu tenho certas animosidades. Não, né? É difícil. Né? Só que se a gente conseguir fazer isso, nós completamos, né? Nós conseguimos atingir a recomendação da espiritualidade. Ou seja, nós desenvolvemos o amor dentro do nosso coração. É um esforço diário, né? É um esforço ali todo dia, todas as vezes, né? Eu tenho, só finalizando, né? Eu comecei a andar de bicicleta, né? Esse último ano aí. E aí quando você começa a fazer alguma coisa, que a gente vê que a nossa cidade é tão pouco preparada, né? Para quem pratica ciclismo, né? A questão dos carros. Então, é uma boa oportunidade para mim também praticar isso, né? Porque daí eu tô lá no carro, o carro vem, fecha, aí eu lembro, eu falo, não, peraí, indulgência para com a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Aí anda mais um pouquinho, de novo, opa, peraí, indulgência para a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Vira um mantra, né? Se você começar toda vez que alguém pisar no seu pé, no seu carro, você fala, opa, não, peraí, deixa eu lembrar lá. Indulgência para a imperfeição alheia, perdão das ofensas. Vai com Deus. E vou para a próxima. Chega uma hora que isso vira um hábito, né? Quando você consegue fazer isso um hábito, perceba que a gente não vai mais se ofender com nada. Qualquer coisa que nos acontecer não vai nos afetar, porque nós iremos perdoar a pessoa na hora. E eu fazendo isso, eu não vou guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma ideia triste, nenhuma sombra no meu coração. Porque eu já, né? A pessoa faz alguma coisa, eu perdoo, olha. Né? Então, eu acho que a mensagem principal é essa, né? Jesus Cristo nos mandou nos amarmos uns aos outros. Como que eu faço isso? Benevolência para com todos, tratar todos de uma boa maneira, boas palavras, boas atitudes, boa vontade. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, parar de julgar todo mundo. Perdão das ofensas. Se a gente fizer isso, aí a gente vai conseguir cumprir esse mandamento. Tá bom? Uma boa semana, tudo de bom para vocês e até uma próxima. E assim, Senhor Jesus, nós vos agradecemos por mais esta lição, por podermos estar aqui reunidos em Seu nome, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam envolver a todos nós, envolver a todos aqueles irmãos que se encontram carentes do corpo, da alma. Que Teu amor, Mestre, possa alcançar a todos aqueles nossos amigos, parentes, irmãos e até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, Senhor. E que essas mesmas bênçãos, que Seu amor, Seu carinho, possa estar presente, permanecer junto conosco durante as tarefas que se seguem. Que assim seja. Graças a Deus.